E daí, Léria, você pode começar. Eu só vou te apresentar antes aqui oficialmente. Então, primeiro, te agradecer por topar. A Léria, a gente é tia da Letícia, lá de Social. Então, foi uma sugestão da Lê trazer o conteúdo de meditação para a gente. A Léria, felizmente, topou de imediato esse papo. Obrigada, Letícia. Essa mulher linda, maravilhosa, minha tia. Ai, querida. E a gente estava conversando um pouquinho sobre, na verdade, meditação, mindfulness, enfim, era todo um assunto que a gente, desde o começo do projeto Digitalks, a gente queria trazer, porque é importante, acho que tem um monte de benefícios aí, e coincidentemente, essa semana rolou uma dinâmica ali no nosso e-mail de o que a gente fez na quarentena, de diferente, e todo mundo, um monte de gente falando assim, eu tentei meditar, mas não consegui. Desisti, não é para mim. Eu falei, então acho que é a hora certa mesmo da gente bater esse papo. Eu, pessoalmente, já tentei inúmeras vezes, começo a me concentrar, daqui a pouco eu começo a pensar em qualquer coisa que não faz o menor sentido e já estou longe da meditação. Sim. Então, a Léria vai contar um pouco para a gente aí de como pôr em prática algumas técnicas, como é que a gente pode fazer, e como principalmente tem bastante campo energético aí na nossa vida publicitária, como é que a gente pode equilibrar isso. Sim. Léria, daí me fala o que você prefere, tá? Às vezes o pessoal interrompe para perguntar, se você quiser... sim, deixa aberto para perguntas, tá? Bom. Eu programei aqui, rascunhei algumas coisas para ser falado, não sei quanto tempo isso dura, tá? Primeira vez que eu estou fazendo assim online, então eu não sei quanto tempo tudo isso aqui dura. Então a gente pode deixar aberto para perguntas, podem me interromper a qualquer momento, e a gente vai complementando isso que eu trouxe com as perguntas, né? Porque às vezes as perguntas são tão mais pertinentes do que o conteúdo que eu trouxe para falar. Bom, então, pessoal, meu nome é Léris Fernanda. Eu tenho 2 nomes, por isso eu atendo pelos 2 nomes. A Letícia mesmo me chama de Fernanda, né? Algumas pessoas, a maioria me chama de Léris. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem me chamar de Léris ou de Fernanda. Eu sou professora de yoga e meditação, tá? De adultos e crianças. A criança é bem interessante, né? A gente citar aqui entre os adultos a reação que a criança tem. Então, é possível se ensinar para ela a meditação. Se é possível ensinar para uma criança que está ativa o tempo todo, como parar, como relaxar, como tranquilizar a mente, então a gente também é possível a gente conseguir com certeza, né? Yoga e meditação, elas são técnicas de bem-estar e elas têm vários objetivos, tá? Muitos objetivos, inclusive objetivos muito nobres. Mas o que a gente mais procura quando a gente procura o yoga e a meditação é o bem-estar físico, tá? A primeira coisa que a gente busca vai na yoga para se alongar, para se esticar, para tirar aquela dor das costas, para meditar, para acalmar. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervoso, eu tenho reações automáticas e eu preciso meditar. Então, isso é a primeira coisa que a gente procura, mas a gente vai vendo que conforme a gente vai se embrenhando nessa mata, a gente vai conseguindo coisas muito legais, uma autoconsciência, um autoconhecimento, autocontrole, a gente vai diminuindo as oscilações da mente, a gente ganha mais concentração, além do bem-estar físico, né? Você sai renovado, como se você tivesse tomado um banho, tá? Aquele banho relaxante, gostoso, no final do dia, você consegue essa sensação com a meditação, tá? Mas as pessoas procuram a yoga e a meditação normalmente em crise. E às vezes o resultado não é muito interessante nesse momento, porque você está ali naquela crise, então dificilmente você consegue sentar, meditar. Você vai precisar de técnicas, você vai precisar de um condutor, de um facilitador para esse processo. Com certeza vai precisar de alguma orientação. Por quê? Porque ela não faz parte do nosso estilo de vida. A gente programou a nossa mente para estar sempre agitada, sempre correndo atrás,
E, de repente, chega alguém e fala, olha, está na moda meditar, vamos meditar? Vamos parar? Então, a gente direciona a mente para a lentidão, a gente direciona a mente para a pausa, ela não aceita. Tá? É muito difícil a gente ter esse autocontrole todo se a gente não tiver uma orientação. Não faz parte da nossa cultura meditar, fazer yoga, relaxar, respirar corretamente. A gente está só na agitação do dia a dia. Os outros povos fazem isso, utilizam essas ferramentas há mais de 5.000 anos. Então, são técnicas que dão certo. Tá? Então, há 5.000 anos a gente tem história de pessoas, relatos escritos de yoga e meditação. Tá? Então, conforme você vai aceitando uma orientação, conforme você vai treinando isso, você vai fazendo disso um estilo de vida. A gente fala que yoga e meditação não é aspirina para dor de cabeça. A hora que você está com muita dor de cabeça, você vai lá no armário e toma uma aspirina. Né? Então, talvez nesse momento, ela não funcione quando você está com muita dor de cabeça, porque você não consegue parar, você não consegue se concentrar. Mas já levando isso, trabalhando isso no dia a dia, é muito mais fácil de você conseguir fazer trazer o bem-estar através dessas técnicas que a gente tem. Né? São duas técnicas que são interligadas. Para vocês, é mais interessante, no momento, enquanto estão trabalhando, utilizar a meditação, né? Mas dá para usar a yoga também, tá? Dá para ir lá no banheiro, no vestiário um minutinho, fazer uma postura de equilíbrio, você ganha autocontrole e volta para sua mesa, e o resultado é diferente. Né? Mas são técnicas interligadas, a meditação, ela faz parte do yoga. Inclusive, existe um ramo, um braço do yoga, em que a pessoa não faz nada além de meditar. Então, as duas técnicas são muito interligadas. Dá para se fazer meditação sem o yoga? Dá. Dá para fazer yoga sem meditação? Dá. Yoga sem meditação é a yoga que a gente conhece das academias, que na sua maior parte é só a parte física. É mais ou menos como comer a casca e jogar a banana fora, tá? Porque a meditação é a cereja do bolo, tá? O objetivo final é o bem-estar mental. A gente vai ganhar, com certeza, um corpo mais delineado, um corpo mais forte, uma respiração mais constante, mais prazerosa, mas a mente é o objetivo final. Então, e também dá para fazer meditação sem a parte do yoga. É o que a gente está vendo aí na mídia, o mindful, né? São momento presente, plena atenção, vários nomes surgem no mercado para se trazer a meditação sem essa parte mais elevada, sem essa parte de respiração, usa assim um pouco de respiração, mas menos do que a gente usa quando a gente entra num estado meditativo. Então, a yoga e a meditação, ela tem como objetivo trazer a sua mente para o momento presente. A mente, ela está sempre longe do corpo. Seu corpo está aqui na sua mesa, trabalhando, a sua mente ou está no passado ou está no futuro. Ou ela está remoendo alguma coisa que aconteceu, ou ela está planejando um futuro que talvez nem chegue, mas ela está nessa angústia, para lá e para cá, para lá e para cá. Ela senta um pouquinho aqui junto com você na sua mesa e já sai novamente. Tá? Então, isso causa ansiedade e depressão. A depressão é viver no passado, a ansiedade é viver no futuro. Então, ela traz para a gente um remédio para os dois maiores males psíquicos da atualidade, que é a depressão e a ansiedade. Então, com isso, com essas técnicas, você traz a sua mente para o momento presente e faz com que ela fique ali com você. Então, o seu rendimento, ele é muito maior. O seu aproveitamento do dia, ele é muito maior.
com o uso dessa técnica, seu autoconhecimento, seu autocontrole, ele fica totalmente aflorado. Tá? Então, são coisas que a gente dá para usar no dia a dia. E daí deve estar se passando aí na mente de vocês assim, né? Mas eu já tentei, não consegui, Isso é muito difícil, isso não é para mim. Eu tenho uma vida muito corrida, como que eu vou parar para meditar? Então, até existe uma frase muito conhecida dentro da meditação, que é mais ou menos assim. O ideal seria meditar meia hora ao dia. Mas se você for uma pessoa muito ocupada, muito agitada, o ideal seria que você meditasse 1 hora. Então, a gente teria que estar usando isso. Mas com 15, 20 minutinhos diários, a gente consegue um bem-estar muito grande. Tá? Eu vou contar para vocês, aí ao longo da nossa conversa, uma das técnicas, porque existem inúmeras técnicas, mas a mais conhecida, a mais fácil para a gente aqui no Ocidente, é a qual a gente usa a respiração. E ela pode ser usada aí no seu trabalho, na sua casa, dá para fazer no trânsito, se você tiver condições de estar parada, dá para fazer, dá para relaxar ali. Então, mas é necessário algumas técnicas, tá? Se você sentar e tentar trazer a sua mente para junto de você, provavelmente você vai se frustrar. Então, e tentar uma vez, tentar 2 vezes e não conseguir, você desiste. Não faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, e ainda não está dando certo, eu vou deixar isso. Eu vou tomar aquele remedinho, e daí fica tudo mais tranquilo, eu fico em paz, está tudo certo. Nada contra o remédio. Existe muitas vezes, é muito necessário, tá? Mas existem formas de você levar isso de uma maneira um pouco mais saudável, um pouco mais controlada por você mesmo. Tá? Então, diminuindo as oscilações da mente, aumentando a concentração, você vai ter um rendimento no seu trabalho muito maior. A concentração, hoje em dia, a gente não tem mais esse poder de se concentrar. Em 2000, fizeram um estudo e perceberam que a média de concentração de uma pessoa é 12 segundos. Tá? Em 2015, 15 anos depois, a média de concentração era 8,25 segundos. Você consegue se concentrar e já sabe. Consegue se concentrar e já sabe. Então, diminuiu muito. Para você ter uma ideia, existe cientificamente comprovado que um peixinho dourado se concentra 9 segundos. A gente consegue se concentrar menos do que um peixinho. Tá? Então, a gente tem, e quanto mais a gente está envolvido com o trabalho e tudo mais, menos a mente nos obedece, mais ela divaga. Então, a gente vai treinar isso através dessas técnicas do yoga e da meditação. Estando no momento presente, você tem mais entendimento do que você está fazendo. Às vezes a gente está fazendo, não sabe nem por quê. Né? A gente entra num cômodo da casa ou numa sala do trabalho, você fala, o que eu vim buscar? Né? O que eu vim fazer? Nossa, eu já passei por essa parte da estrada, eu nem percebi. Então, a gente está mais presente, entendendo o que está fazendo, tá? Tirando a mente daquele modo automático que a gente deixa a mente, normalmente a mente fica no modo automático. Esse momento é o momento de você estar tirando a sua mente do modo automático. São técnicas milenares, tá? Elas são utilizadas há 5.000 anos. Jesus meditava, João Batista meditava, Buda conseguiu a iluminação através da meditação, Pitágoras, todos aqueles grandes pensadores da Grécia Antiga, eles meditavam antes de fazerem as suas considerações, né, que até hoje a gente utiliza na matemática, na ciência e tudo mais. Ela traz realmente mais massa cinzenta. Ela deixa a pessoa mais inteligente. A prática de 10 minutos diários durante 8 semanas, comprovadamente, aumenta a sua massa cinzenta. Então, além do bem-estar, você vai ficar mais inteligente, você tem um autoconhecimento, então vale a pena
você investir um pouquinho da sua força de vontade em fazer uma meditação, em praticar o yoga. Tá? Existem várias técnicas. Lá no Oriente, onde os povos já nascem meditando, eles utilizam muito a meditação, o yoga no seu próprio dia a dia. Eles nem param especificamente no momento do dia para fazer isso, eles fazem ao longo do dia. Muitas vezes eles já ficam em estado meditativo o dia todo. Então, se lá para eles é muito fácil sentar e cantar mantras durante meia hora, repetir uma frase durante meia hora, com isso a sua mente vai ficando no local onde você deseja que ela fique. Tá? Jejuns, meditações na mata, meditações nas geleiras do Himalaia, nada disso para a gente funciona muito bem. Tá? A gente precisa de uma coisa que a gente faça no nosso dia a dia. Tá? E existe, utilizando a nossa respiração. Eu estou indo muito rápido, Maureen? Não, para mim tá ótimo, pessoal. Tá. A voz também tá legal, você tá dando para ouvir legal? Tá tudo ótimo. Né? Tá ótimo. Uhum. Tá legal. Pessoal, pode me interromper, tá? Eu tô contando um pouquinho dessas histórias para contextualizar o que a gente o que eu vou trazer para vocês de técnica mais no finalzinho da nossa conversa. Tá? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, Leris. Quando você falou que criança medita, né? Uhum. A partir de qualquer idade? Ou ela tem que ter consciência do ser? Igual a mãe. Ela tem que... Que vai parir daqui a um mês, já quer colocar a criança para meditar na primeira semana. Olha, a meditação, como a gente conhece, né, nesse formato que a gente conhece, a gente indica para a criança, sim, depois que ela já tem a formação da mente, tá? Porque a mente, ela é um órgão energético. Tá? Se você abrir a nossa cabeça, você não vai localizar o órgão mente ali, né? Então, a mente, ela é um depósito de informações. Tá? Ela vai ali, um conjunto de informações, pensamentos, e tudo isso a criança vai adquirindo. Tá? A cultura forma a nossa mente, o ambiente da casa onde ela vive forma a mente, porque antes ela é um ser original, digamos assim, para ficar mais fácil da gente entender, tá? Ela não tem os vícios da mente. Então, é bom que ela tenha lá pelos 4, 5 anos, 6 anos, nesse formato que a gente conhece. Mas desde bebê, você pode induzi-la a prestar atenção em algumas coisas, a imaginar determinadas coisas, a ser dona da própria mente. Tá? Porque a mente, por ela ter todas essas informações, o que acontece? A cultura domina a nossa mente, o ambiente o ambiente que você foi criado dentro da sua casa tem uma influência muito grande, onde você trabalha tem uma influência muito grande. E se você, desde pequeno, acostumar a pensar que a mente é uma ferramenta sua e você domina essa ferramenta, é muito mais fácil. Porque se você não dominar a sua mente, alguém vai dominar. Tá? Se você deixar essa mente vagando por aí, só recebendo informações, não mastigando essas informações antes de entrar na sua mente, ou depois que ela está lá, perguntar por quê, observar pensamentos, observar as reações, alguém vai dominar a sua mente. E hoje a gente vê muito isso no mundo, né? Povos inteiros sendo dominados por uma mente que pensou, por uma mente que resolveu dominar a outra. Então, é muito interessante que a gente leve isso para a criança desde o início. Eu trabalho agora, né, com criança de 8 a 10 anos, mais ou menos. Mas é possível você trabalhar com criança até mais novas do que isso. As respirações, a gente costuma trabalhar após 4 anos, que é quando o diafragma, que é o órgão nosso nosso músculo respiratório, ele está totalmente formado. Então, a gente já pode introduzir a respiração, que é a ferramenta que a gente vai usar para fazer a nossa meditação. Então, a respiração só pode ser utilizada quando o diafragma está totalmente formado. Tudo bem?
Respondido. Obrigada. A Letícia me contou, né, que você está grávida, um momento muito interessante, muito importante, e seria muito interessante, muito benéfico para você se você conseguisse se manter totalmente no momento presente do seu parto, desse momento tão importante da sua vida. Mas isso a gente conversa depois. Vou continuar aqui, podem me interromper a qualquer momento. Tá bom. Ok? Vamos lá, então. Yoga, tá? Yoga, como ela funciona? A gente vai numa aula de yoga, a gente pratica, treina, respirar corretamente. E a gente tira, fazendo isso, a gente tira a respiração do modo automático. A gente tira a mente do modo automático, utilizando a meditação, e a gente tira a respiração do modo automático quando a gente pratica o yoga. Então, isso vai fazer com que você tenha um domínio do seu corpo. Tá? Então, a gente vai para uma aula de yoga, a gente pratica a respiração, a gente faz alguns exercícios físicos, alongamentos, fortalecimentos, inclusive, o objetivo desses asanas, que o exercício físico é chamado de asana, o objetivo desses asanas é fortalecer o corpo para que você consiga ficar com a coluna ereta na hora da meditação, tá? Preparar o seu corpo. Imagina um corpo dolorido, tenso, uma coluna cervical travada, um ciático doendo, não rola a meditação, não vai conseguir. Tá? Então, o corpo precisa estar apto, o corpo também precisa estar relaxado, o corpo precisa estar, facilitar esse processo de você entrar para dentro de você. Senão, esse invólucro que a gente tem, que é o corpo, né? Essa caixinha que a gente carrega, se ela não estiver bem, a mente não vai estar bem. Existe uma forte relação com isso. Tá? E a mente não estando bem, o corpo não está bem. Quem que é o elo de ligação entre o corpo e a mente? É a respiração. Se você tem um pensamento de medo, tá? Se passa em você um medo, você automaticamente altera a respiração. Sua respiração fica irregular, fica curta, possivelmente você interrompa o fluxo respiratório. Então, isso já manda um sinal para o seu corpo, você vai fazer uma retenção de todos os seus músculos, vai tensionar, vai te dar dores, a sua cabeça vai doer, seus músculos vão doer, tudo em função de um pensamento. Talvez a situação nem tenha existido, tenha existido apenas o pensamento, mas o pensamento alterou a sua respiração, que alterou as suas reações do corpo. E, ao contrário, também é válido. Tá? Se você treinar de ter um corpo relaxado, com isso você faz uma respiração um pouco mais tranquila, você acalma a sua mente. Então, mesmo estando muito acelerado, com medo, com culpa, com ressentimento, muita ira, muito ódio, se você treinar a sua respiração, você acalma o seu corpo e acalma a mente. Então, existe esse elo de ligação entre o corpo, a mente e a respiração. Tá? Tanto que o yoga, a definição do yoga é a união da mente, corpo e respiração. Então, o Mas eu tenho uma yoga, a gente... pergunta. Posso Pois interromper? não. Pois Vou abrir não. meu vídeo aqui. Tá me vendo? Oi, Lélia, eu sou o Matheus. Oi, Matheus. Eu vou puxar um gancho aí com o que você está falando, Sim. porque eu comecei a meditar há 4 anos atrás, então eu já sou um praticante. Mas eu comecei quando eu tive um problema pontual. Eu tive um problema pontual na minha vida e me fez procurar alguma prática que melhorasse meus dias naquele período. Mas eu, por Sim. sorte, já não era uma vítima dessas doenças da mente, como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Algumas pessoas, hoje em dia, a maioria delas, são vítimas de algumas dessas doenças da mente, né? E muitas delas é física, né? Fisiológico, a questão da serotonina, enfim, algumas questões específicas. Então, essas pessoas que já têm isso, e hoje, geralmente, as pessoas que me falam, eu não consigo meditar de forma alguma,
tem alguma indicação além da meditação, por exemplo? Então, você não consegue parar para meditar porque você é muito ansioso. Então, um floral, uma essência, ou até mesmo uma terapia, algum remédio manipulado ou não, enfim, coisas que somam-se à meditação para que você consiga de fato meditar? Sim, tudo é válido. Porém, a própria meditação seria capaz de fazer tudo isso por você. Tá? Existem técnicas, Matheus, que a gente vai falar aí mais para frente, que vai facilitar muito esse processo. Mas a gente não pode e não deve descartar nenhuma outra ferramenta. Tá? Um remédio no momento de crise, um floral. Eu trabalho com floral também, sou terapeuta de Bach. Ajuda demais, traz muitos benefícios. Mas a prática da meditação em si, por si só, ela vai te satisfazer. Se você não consegue mesmo, vai conseguir, tá? Porque ainda você não achou a ferramenta adequada para utilizar. Mas se você não consegue realmente e tudo mais, eu indicaria o yoga, né? O exercício físico do yoga. Por quê? No yoga, a gente vai trabalhar a parte energética do nosso corpo. Tá? Nós vamos trabalhar o nosso equilíbrio energético. Esse equilíbrio energético ele vai trazer bem-estar físico, mental, emocional e tudo mais. Tá? Vários benefícios aí. Com alguns exercícios simples, ninguém aqui pede para ficar de cabeça para baixo, contorcer o corpo, não há necessidade, a gente não vai trabalhar no Círculo de Soleil. Então, com algumas coisas simples, como eu falei, eu estou muito agitada, eu tenho que tomar uma decisão importante, eu vou até o banheiro, até a cozinha, eu faço um exercício de equilíbrio do yoga, 1 minutinho, muda tudo no corpo, muda tudo. Tá? Então, pode-se utilizar outras coisas fora, mas se você se empenhar no yoga e meditação, você encontra tudo ali. Bom, Eu eu também digo, acredito, tá? Não estou contrapondo isso. Eu também acredito tanto que eu consegui fazer isso, mas me deixa angustiada as pessoas falam, eu não consigo de jeito nenhum, a minha cabeça não para, não sei o que, eu faço assim, de arrumar um jeito de essa, conseguir. sim, não, a gente pensa, será que ela não tem salvação, né? Não, ela tem, tá? Ela precisa de um facilitador, né? Uma pessoa com que ela se identifique, que faça esse papel de facilitador para ela. E esse facilitador vai apresentar técnicas. É rapidinho, tá? É muito simples. Então, o facilitador rapidamente sai da vida dele. Né? Pode ali ficar por ser um amigo, por ser um padre, por ser um psicólogo que utilize isso, pode ser aquele professor de yoga, mas a intenção dele é se tornar totalmente dispensável. Então, ele vai ensinar técnicas e a pessoa vai conseguir entrar num estado meditativo. E a partir do estado meditativo, é com ela. Ela vai fazer a partir desse estado, ela vai definir. Porque ela pode, quando ela está no estado meditativo, ela pode simplesmente aproveitar aquele momento gostoso, aquela onda de bem-estar, e retornar e continuar o dia a dia. Ou quando ela atingiu essa coisa gostosa, que só ela vai saber, porque é muito particular, é muito da própria pessoa, ela vai direcionar as forças dela, as forças energéticas dela, para conseguir uma cura. Tá? Nesse momento acontece aquelas curas que a gente ouve, poxa, a pessoa se autocurou. Né? Acontece realizações daqueles desejos mais que está guardado lá, que você não consegue, aquele projeto, aquele desejo, aquele sonho, você consegue trazer ele para a sua realidade, mas pode se parar naquele estágio só de bem-estar, que já é um grande avanço para a gente. Dizendo novamente, nós não fomos treinados para isso, então existe realmente uma certa dificuldade. Yoga e meditação, a gente não viu na nossa cultura, a gente não viu o nosso avô, por exemplo, meditando. Eu acredito que nesse grupo que a gente está aqui agora, ninguém tenha tido
ninguém tenha visto o pai meditar, ou o avô meditar, o bisavô meditar, e esse avô trouxe essa cultura para aquela pessoa. É tudo muito novo para a gente. Pra você ter uma ideia, há 80 anos atrás, não existia nenhum livro no Brasil a respeito de meditação. Há 50 anos atrás, mais ou menos, começaram a chegar os professores, o professor Hermógenes, que é um dos pioneiros no Brasil, que começou a trazer a técnica e até fazer umas certas adequações aqui para a nossa cultura, porque lá para a Índia, na China, no Japão, as coisas são mais intensas, né? Mas não tem necessidade da gente fazer mais do que eu vou te passar mais para frente, tá? Mas ali, a hora que a gente for falar sobre as técnicas, só com essas técnicas você consegue, sim, consegue, tá? Vai demorar um dia, demorar 2 dias, no primeiro dia você entra num estado meditativo, de repente vem a lista de supermercado na sua cabeça, é totalmente normal. O meu professor, né, que eu acompanho muito, ele fala, tem dias que é mais fácil, tem dias que é difícil, tem dias que é totalmente impossível, e tem dias que isso acontece com os grandes meditadores, não é só com a gente. Tá? Então, tem dias que é mais fácil, tem dias que vai ser menos fácil, mas a gente muda as técnicas, né? O que ele aconselha nesse caso é assim, muda a técnica, tá? Tenta um pouquinho mais tarde, mas é possível sim. Massa. Quer fazer o adendo como sobrinha que a essa questão de que não tá na família isso. E para mim, que sou sobrinha, que tenho tanto uma tia quanto a minha madrasta, né, a mulher do meu pai, que também tá nesse caminho da meditação, é muito difícil. A minha cabeça fica a turbilhão, eu não consigo sentar, às vezes eu não consigo organizar, é aquela coisa de casa de ferreiro mesmo, espeta de pau. Mas desde que a Fer começou nesse caminho, eu admiro distante, ela me passou até um desafio de 21 dias pra gente fazer. E essa coisa que ela falou da respiração é muito batata. Toda vez que eu me vejo muito ansiosa, muito nervosa, eu me fecho em algum cantinho, eu respiro, penso, tento refletir com um pouco mais de clareza. E assim, eu era uma pessoa completamente cética. Até quando a Fer começou nesse mundo de floral, que também não é o assunto, mas tá dentro, eu falava, não funciona. Não é isso. Não quero. Não quero, não funciona. E hoje eu já aceito isso muito melhor. Inclusive, eu já recorri a ela, já conheci o Rescue, que é um outro tipo de floral. Enfim, é muito legal isso. E é difícil mesmo, até para mim, que tem, como eu falei, tenho na família, pegar e sentar, falar, não, isso faz bem para minha tia, faz bem para minha família, vou sentar um pouquinho. Mas sigo na tentativa. Imagina eu que só tenho ansioso na família. Se vocês tiverem a oportunidade de começar muito mais cedo, porque eu comecei muito mais tarde, tá? Eu era uma pessoa, sou ainda, mas muito menos, uma pessoa tensa, muito tensa. Eu trabalhei durante 29 anos em banco, cheguei a uma gerência de banco, então eu me aposentei depois de 31 anos de trabalho, e aí eu fui me dedicar ao estudo do que eu estou falando para vocês hoje. Tá? Mas no meio do caminho, ou eu fazia alguma coisa, ou eu ia estourar, explodir, eu não ia conseguir. Hoje eu cheguei aos 55 anos, eu não tomo remédio para dormir, nem para acordar, nem para ficar acordada, não tomo nenhum remédio. Como eu disse, nada contra. Existem momentos em que é super necessário, tá, gente? Aqui não é uma apologia contra remédios, não. Contra outras técnicas, inclusive. Mas eu precisava optar por alguma coisa. Então, a Letícia me conhece, ela conhece metade da minha vida, onde eu fui ansiosa, tensa, irritadíssima, correndo, e a Leris que eu me tornei depois disso. Ainda tenho grandes recaídas, tá? Ainda tenho muito o que progredir, mas eu já consigo meditar 2 vezes ao dia, eu faço yoga todos os dias, eu tenho uma saúde, graças a Deus, perfeita, eu tenho uma saúde mental a caminho de estar muito bem, né? Sempre há o que melhorar. E então, assim, a gente, quanto mais cedo você entrar nesse caminho, quanto mais cedo você conduzir uma criança, quanto mais cedo vocês que estão começando
aí a vida, tanto profissional também, eu digo isso para as minhas 2 filhas que estão começando a vida profissional. Se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse essas técnicas, talvez eu tivesse vivido melhor a minha vida profissional. Eu não teria saído tão rapidamente, porque quando eu me vi aposentada, a primeira coisa que eu fiz foi me desligar. Eu precisava de ar, eu precisava respirar. Talvez eu tivesse conseguido utilizar técnicas e aproveitar melhor a minha vida profissional. Né? Então... Gente, também queria dar um relato aqui rapidinho. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que Oi, sim. Angélica, sim. Ano passado, um pouquinho mais de um ano, em agosto, eu comecei a ter... Fui diagnosticada com ansiedade, né, patológica, e aí eu já fazia terapia e a minha terapeuta recomendou que, além da terapia e de outros tratamentos que eu estava fazendo, para que eu começasse a prática da meditação. Eu também já tinha tentado várias vezes, inclusive em algumas vezes, por alguns meses eu consegui, mas como tudo, quando a gente para um pouco, a gente perde o hábito, esquece, né, meio que assim como faz. Mas eu saí de um quadro de chegar a ter 11 crises de ansiedade por dia, para conseguir ficar 2, 3 semanas sem ter crises de ansiedade. Então, obviamente que não foi só a meditação, mas a meditação ajudou muito. Foi uma coisa que foi incrível, assim, na minha vida. E eu também, no começo é muito difícil, realmente, mas eu acho que, como qualquer prática que a gente inclui na nossa vida, é difícil no começo. Então, quem tem vontade, quem quer dar uma esvaziada na mente, quem quer se sentir mais tranquilo, eu acho que vale muito a pena esse esforço um pouco no começo para conseguir pegar essa rotina, porque ajuda demais. E faz uns 2 meses que eu dei uma relaxada aí na minha meditação, parei um pouco de fazer e eu voltei a ter com um pouco mais de frequência. Então, a gente até percebeu isso na terapia também, essa relação. Então, comigo funcionou muito bem e queria compartilhar com vocês, para caso outras pessoas estejam nessa situação, ou de depressão, ou de ansiedade, para que realmente recorram, porque é muito bom. Pois é, Angélica, é uma técnica simples demais. Ela não é difícil, ela parece, mas ela é muito simples, é por isso que ela incomoda a nossa mente, tá? A nossa mente, ela vem sendo treinada para correr, para atender de imediato, para responder, reagir imediatamente, e daí a gente impõe para ela uma prática onde ela se acalma, onde os processos mentais vão acontecer um pouco mais lentos, onde você consegue identificar os processos acontecendo, a mente reage com negatividade, ela não aceita, tá bom? Então, é por isso o hábito. Então, a gente precisa realmente ter o hábito. Eu tenho um grupo, até tem pessoas aqui na nossa live hoje que que faz parte desse grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp, onde todo dia de manhã eu mando uma meditação. Tá? Esse projeto, ele começou aqui na minha cidade, quando a gente entrou na quarentena. Estava assim, todo mundo desesperado. O que a gente fez? A gente uniu 7 professoras de yoga, e a gente, todos os dias, às 9 da noite, a gente mandava para esse grupo de meditação, a gente mandava uma meditação conduzida pela gente, tá? Chegou a ter 350, 370 pessoas. Nós precisamos montar 2 grupos de WhatsApp porque não estava dando conta. Mas a quarentena começou a ser relaxada, a vida começou a voltar ao normal, as próprias professoras de yoga começaram a retornar às suas atividades, porque normalmente a professora de yoga também tem outra atividade, né? Então, começou a acumular muitas coisas, eles resolveram parar. Então, eu insisti. E para que eu não precisasse todos os dias de manhã gravar uma meditação, eu recorro a meditações que já tem no YouTube, são meditações guiadas. Ela chega, assim, a ser quase uma... É alguém falando, tá? Você vai entrar no estado meditativo após essa condução da pessoa.
Então, eu mando para algumas pessoas, para quê? Para que a gente não perca o hábito. Então, todos os dias de manhã, eu mando essa meditação guiada, a pessoa se dispõe a sentar lá. Essas meditações, elas não passam de 15 minutos, são sempre 10, 15 minutinhos, é fácil de fazer, é rápido, mas você não perde o hábito, tá? Então, daí, hoje, eu não consigo ficar sem a meditação de manhã e logo no começo da tarde, porque eu criei um hábito, e isso é químico, tá? Os nossos hormônios são reações químicas. Então, isso no meu corpo virou um hábito, um vício, tá? Então, é viciante, como qualquer outra coisa que você faz durante um tempo, você depois tem uma certa dificuldade em abandonar aquilo. Então, já que a gente tem essa facilidade de ter vícios, vamos ter vícios positivos, né? Como o yoga e a meditação. Não consigo ficar sem o yoga também. Então, mas eu tinha dificuldade em entrar no carro sem me apoiar na porta, no carro, no volante, e soltar meu corpo no banco. Então, eu já estava com limitação de movimentos. Minha coluna doía demais, a minha mente não rendia mais quando eu resolvi mudar. Tá? Então, hoje eu pratico meditação, eu pratico o yoga. Meu marido olha para mim e fala assim, como você fez isso, né? Porque ele me conheceu totalmente rígida, dura, tensa. Então, um pouquinho que eu faço né, que eu avanço no processo, ele fala, puxa, legal isso, tá? Mas é aos poucos. Hábitos diários, pequenas coisas que a gente faz. Tá? E tem horário melhor para fazer a meditação, tipo de manhã para o dia começar mais fluido, ou final do dia onde acumulamos tudo e daí vou relaxar antes de dormir? Tem alguma orientação? Sim, exatamente, exatamente. Se você conseguir determinar um horário de manhã ou à noite, ou ambos, para que você faça isso, para que você faça essa higiene da sua mente, é muito interessante. Mas nada impede também de você fazer em horários totalmente fora de contexto, durante o seu almoço, na fila do banco, alguma coisa assim. Não tem problema, tá? Você vai chegar num estágio, depois de muita prática, em que você vai estar em estado meditativo durante todo o seu dia. Eu tenho um professor que ele fala assim, eu não dedico mais nem 5 minutos do meu dia para meditação, porque eu fico em meditação. Eu não saio desse estado. Eu saio 10, 15 minutos do meu estado meditativo, mas eu retorno. Então, vira ao contrário. Sobre higienizar a mente, eu tenho uma analogia aqui para a gente fazer, para a gente entender um pouquinho como funciona isso. Porque assim, a gente dedica a nossa higiene pessoal a escovar os dentes, a tomar banho, a fazer a unha, a fazer uma limpeza de pele. A gente dedica tempo do nosso dia para isso todos os dias. Né? A gente não sai sem fazer uma higiene da pele, fazer a maquiagem, estar com a unha bem feita, toma um banho de manhã, à noite, escova o dente 3, 4 vezes ao dia. A gente dedica isso, virou um hábito. Né? E a mente a gente não higieniza. Tá? E esse momento é a higiene da mente. Você vai tirar dali todas aquelas roupas que você vai colocando, tá? Em você. Imagina uma pessoa que a gente tem vários tipos de roupas, tá? A gente tem roupa para dormir, a gente tem roupa para trabalhar, a gente tem roupa para ficar em casa, a gente tem roupa para ir numa festa, a gente tem roupa para ir na missa. Mais ou menos, né, a gente vai pondo essas roupas, se organizando, mas chega uma hora que a gente precisa tirar essa roupa e a gente precisa tomar um banho. E é essa nudez existencial que a gente busca quando a gente faz a meditação e quando a gente pratica yoga. Tá? Nós estamos nus debaixo dessa roupa que a gente está usando, apesar da gente esquecer esse detalhe. Então, a gente precisa lembrar que a gente, debaixo dessas roupas que a gente vai jogando na mente, né, essas vestimentas que a gente vai pondo na mente, a gente tem um ser ali que é o ser, é a nossa existência básica.
A gente precisa ir buscar esse ser, ter contato com ele diariamente, alimentar esse ser que existe dentro de você, que você já nem lembra mais. A gente vai assumindo papéis durante o dia e ao longo da vida, e a gente vai esquecendo quem a gente é, na verdade. Logo que você entra na idade da juventude, a gente sai ali da infância, durante a adolescência, a gente já começa a assumir papéis. Tá? Então, antes eu era só filha. Eu, Leris, eu era só filha. De repente, eu virei filha, eu já era filha, eu virei mãe, eu virei esposa, eu virei profissional, eu virei subordinada, eu virei chefe, tudo ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que eu tinha uma equipe, eu tinha uma chefia. Ao mesmo tempo que eu era filha, eu sou mãe, eu sou esposa, tá? Eu sou amiga, de repente a melhor amiga, a confidente. Com esses papéis que eu vou vestindo, eu esqueço quem eu sou. Então é o momento, na hora da meditação, de você deixar tudo de lado. É treino, você vai treinar de abandonar os seus papéis sociais e encontrar o seu verdadeiro eu. Isso é aquilo que eu falei lá no início, que além do bem-estar físico, com a meditação, você ganha autoconhecimento, você ganha alguma coisa mais elevada também, tá? A gente não fica só naquele bem-estar físico, naquele organismo reguladinho, naquela mente trabalhando legal, você também ganha uma parte energética mais evoluída. Tá? Então, isso sobre higienizar a mente é muito importante. A gente precisa fazer essa limpeza na nossa mente. Buscar essa nudez existencial que a gente tem. Maureen, a gente está chegando perto de 1 hora. Eu não tenho problema em continuar. O que vocês gostariam? Vocês gostariam de fazer uma prática? Vocês gostariam de abrir para perguntas? Eu falei muito rapidamente sobre a história do yoga, a história da meditação, como elas fazem, né? Como elas agem no corpo da gente. E eu gostaria de falar só mais uma coisinha sobre meditação, ou antes ou depois disso, eu gostaria que vocês, de repente, perguntassem alguma coisa. Eu acho que você pode ficar à vontade, acho que para complementar. Se alguém tiver pergunta, gente, e não quiser abrir câmera, microfone, manda no chat aqui. E daí acho que depois a gente podia ir para uma prática, assim, para você orientar a gente como que faz de verdade, para ver se sai. Alguém gostaria de perguntar? Posso responder perguntas no finalzinho também, sem problema, tá bom? É porque, se deixarem, eu engato uma primeira aqui e vou, tá? Eu vou falando, e eu não paro mesmo, porque é um assunto que eu gosto muito, tá? Eu encontrei o meu ideal de vida no yoga e na meditação. Tanto que eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui me dedicar a isso. Eu fui estudar isso, estudo isso há 4 anos, integralmente, vivo disso, de manhã, de tarde e à noite. Então, porque eu gosto muito disso. Então, de repente, eu falo demais. Às vezes eu posso até estar me falando muito, muito rapidamente. Leris, deixa eu só complementar, eu falo demais também, então eu vou aproveitar essa deixa. É que você falou da meditação guiada do YouTube, eu uso um aplicativo, para quem quiser, chama Insight Timer, e nele tem inúmeros tipos de meditação, de cursos, inclusive, de só músicas, e todo dia de manhã eu faço um de 9 minutinhos, muito bom para começar, chama Ritual Matinal para um Dia Feliz, uma coisa assim. Chama Insight Timer, César, vou escrever aqui. Isso. Sim, tem alguns outros também muito legais, tá? Eu utilizo vários tipos de vídeos para que a pessoa não fique cansado daquilo, tá? Então, às vezes eu ponho com uma pessoa falando, um outro tom de voz, um que conduz de uma maneira puxando um pouco para o mindful, outro puxando para o yoga totalmente, o yoga raiz mesmo. Então, eu vou alternando, tá?
E é legal porque quando eu faço isso, quando eu procuro isso no YouTube também, eu estou exercitando também essa minha parte. Então, eu estou favorecendo aquele grupo a não perder o hábito e eu começo a estudar nesse momento, já antes das 8 da manhã, eu já estou aprendendo. Tá? Eu estou vivendo com outros professores, estou escutando outros professores conduzir as meditações. E essas meditações do YouTube, elas são faladas totalmente, né? Por isso eu falo para as pessoas desse grupo, eu falo, tire a da reprodução automática, né? Para que você, depois da mensagem daquele condutor, daquele facilitador, você fique ainda um pouco dentro do seu processo. Então, você respira, ele vai ensinando você a respirar, ele vai falando palavras bonitas, ele vai tirando a sua mente daqueles processos automáticos, e ele interrompe o vídeo, né? Ele finaliza o vídeo e eu converso com as pessoas para que ela continue ali mais alguns minutinhos no seu próprio processo de interiorização, no seu próprio processo de autoconhecimento. Tá? Mas é muito válido, é muito mais dinâmico também esses aplicativos que tem de meditação. Hoje em dia a gente tem facilidade para encontrar tudo, né, gente? Hoje em dia a gente pode fazer uma aula de yoga, como eu faço, yoga através de vídeos, né? Porque a gente ainda não está podendo fazer presencialmente. E a gente faz meditação por vídeos. Ô, Leris, tem umas 3 perguntinhas aqui. Tem a Karen, que perguntou se tem algum limite de vez para praticar Ho'oponopono, é isso que fala, assim que fala? Uhum. Tá. Ho'oponopono. Ho'oponopono. É uma técnica. Tá. A Letícia pediu para você falar um pouquinho de chakra da criatividade. E a Fabiana perguntou se vai ensinar algum método, se vai dar tempo. Acho que dá sim. Vocês falam das duas, a gente fala. Aí é com vocês a questão do tempo, tá bom? A primeira pergunta é sobre Ho'oponopono, certo? Ho'oponopono é uma técnica também milenar, havaiana. Tá? Ela foge um pouco desse padrão que a gente conhece lá do Oriente. Ela é havaiana. Tá? Ela, sim, é repetições de palavras. E a gente repete palavras, são 4 frases que a gente pratica. Mas a oração, existe uma oração muito linda, por sinal, que ela é longa, ela é extensa, mas depois a gente resume ela em 4 frases, e a gente pode fazer isso todos os momentos que você lembrar que isso possa existir. Então, faça isso quantas vezes forem necessários, quantas vezes você lembrar. Se você está lembrando, é porque você está necessitando, tá? Então, se você esqueceu, é porque você já deu uma relaxada, já está mais tranquila. Então, com relação ao Ho'oponopono, é isso. Bom? Com relação a chakras, eu iniciei falando, né, comecei a falar sobre como a gente trabalha essa parte energética na aula de yoga e também na meditação, porque a gente tem centros energéticos no nosso corpo, né, que conduz, do mesmo jeito que a gente tem sangue, a gente tem essa circulação de energias pelo corpo. São 7 os principais, acho que em algum momento da vida todo mundo já ouviu falar, nem que seja um pouquinho. Existem muitas religiões que usam os chakras, tá? Mas a yoga e a meditação não entra nessa esfera de religião. Mas é usado muito em religiões. Então, esses chakras, esses 7 principais chakras, eles são responsáveis por nutrir o nosso corpo de energia, tá? De energia vital. Essa energia que está no universo e a gente faz uma troca todos os dias através da respiração. Essa energia, ela entra no nosso corpo e elas são redistribuídas através desses chakras. E esses chakras, elas têm funções, a gente poderia até fazer, de repente, um encontro depois para falar só sobre chakras, porque ele tem, cada chakra tem a sua função energética, física, mental. Então, eu conversando com a Letícia, eu estava falando para ela que vocês utilizam muito o chakra laríngeo,
que é o chakra, é o quinto chakra, eles estão alocados ao longo da nossa coluna vertebral, mais ou menos. Por eles serem energia, eles não têm um local fixo, eu vou abrir ali o corpo e vou achar. Mas eles estão mais ou menos na nossa coluna cervical. Por isso, a necessidade da gente manter a coluna ereta quando você vai fazer a meditação. Vou explicar também sobre fazer meditação deitada, mas por enquanto, tá, vamos fazer sobre a técnica de manter a coluna ereta. Eu estava conversando com ela sobre o chakra localizado no nosso laríngeo, que é o chakra relacionado à nossa criatividade. Tá? Então, a gente vai trabalhando esses chakras até chegar no quinto chakra, onde ali, com esse chakra harmonizado, a gente tem mais clareza, a gente vai ter mais uma fala mais clara, um entendimento da fala do outro também mais clara, e também ter uma criatividade mais aguçada. Então, quem tem essa criatividade mais aguçada, os poetas, os artistas, eles têm o chakra laríngeo mais equilibrado que outras pessoas. A gente trabalha durante a aula de yoga uma harmonia de todos os chakras. Então, em todas as aulas, todos os chakras são trabalhados, mas existe uma técnica que você pode trabalhar apenas um chakra. O próximo chakra fica entre os olhos, tá? Na região das sobrancelhas, na altura do nosso terceiro olho. Esse chakra, ele é responsável pela nossa mediunidade, pela nossa a nossa interação com esse mundo mais energético, menos visual, tá? Por isso que quando a gente fecha os olhos físicos, a gente abre o olho mental, o olho energético. Então, para vocês que trabalham com a parte de criatividade, com a parte da fala, com a parte do convencimento, o quinto chakra e o sexto chakra precisam estar bem equilibradinhos para fluir essa energia. Bom, é lógico que desde o início, desde o chakra que é localizado no nosso períneo, o segundo chakra localizado um pouquinho abaixo do nosso umbigo, o terceiro chakra acima do nosso umbigo, o quarto chakra na altura do coração, todos esses são processos que precisam ser trabalhados também, tá? Eles representam a nossa ascensão de consciência. Então, o primeiro chakra é relacionado com os nossos medos mais animalescos, aquele medo mais primitivo, e daí a gente vai trabalhando o segundo, o terceiro, e vai subindo até o último chakra, que é o chakra onde a gente abre mais na hora da meditação, que é o chakra da iluminação, que é o chakra de total conexão com o sagrado. Ficou alguma outra pergunta? Ficou, né? Tem uma terceira. Não, tinha uma pessoa pedindo para fazer uma prática, né, ensinar um método. E daí tem a Rita de Cássia também, que perguntou se alguém com mais de 50 anos, depressão, pânico, ansiedade, muitos pensamentos repetitivos e fibromialgia, que já tentou meditação sem sucesso, se pode ter esperança de conseguir. Eu acho que você falou bastante disso, né, que sempre é hora e que dá sim. Então... Rita, dá sim, tá bom? Mas é uma busca. Mas a gente está aqui para isso, para essa evolução. Para essa evolução como ser humano, como seres espirituais, como seres físicos, tá bom? A gente vai começar a trabalhando o corpo para que você consiga trabalhar a sua mente. É muito difícil, você não consegue pegar a mente. A gente vai começar a trabalhar o denso, né, o nosso corpo físico, para que a gente consiga acessar a mente. Então, uma das técnicas de meditação que a gente usa, que facilita muito, é aquietar o corpo e usar a respiração. Tá? Mas, eu não consigo aquietar o corpo. Então, o que a gente sugere? De repente, fazer um pouco de exercício físico antes de sentar para meditar.
tá? Um simples alongamento já é o suficiente, você tira aquele mal-estar do seu corpo, tá? E sente-se ou deite-se. Para deitar, existe o perigo muito grande de você dormir. Não tem problema, pode dormir. Você atingiu o relaxamento que você queria, que ótimo, tá? Mas se você quiser algo mais da meditação, era interessante que você permanecesse atento, relaxado, porém atento. Tudo bem se dormir, tá bom? A princípio, a gente senta, aquieta o corpo e se predispõe a não mexer o corpo. Nossa, isso aí já é o primeiro degrau, tá bom? A meditação é feita de degraus. Quando você atingir uma metade da escada, você já está fazendo coisas muito legais. E talvez a gente nem conheça o final dessa escada. Mas os primeiros degraus, a gente vai topar muitas vezes durante o início do processo. A gente vai subir um degrau, descer dois, vai subir mais dois, descer um. É normal. Bom, um dos primeiros degraus que a gente encontra, que a gente dá de topo, é aquietar o corpo. O nosso corpo se mexe o tempo todo. Tá? Nós somos descendentes, aí, na sua maioria, dos italianos que falam com a mão, que coça, aí o nariz coça, aí o pé coça. Então, você vai falar para o seu corpo, vamos ficar quietinho. Você vai ter, é só 10 minutinhos. Tá? Para algumas pessoas, esses 10, 15 minutos vão durar uma eternidade. Para outras pessoas, vai passar muito rápido. Em determinados dias, esses 10 minutos vão fluir muito facilmente. E 10 minutos, em alguns dias, são intermináveis. Então, a gente tendo consciência de que tudo isso é normal, a gente trabalha melhor essas dificuldades. Tá? Então, a gente se predispõe a aquietar o corpo. Então, a gente senta, coluna ereta, confortável. A gente pode sentar numa cadeira, a gente pode sentar no chão em postura de lótus, a gente pode sentar no sofá, a gente pode, desde que a sua coluna esteja liberada para que a energia flua sem nenhum entrave ali, tá bom? Mas o meu corpo não para. Nesses começos, a gente não para mesmo. Daí a gente leva a nossa total atenção para a respiração. A gente faz 2 ou 3 respirações profundas. Respira profundamente, percebe o ar entrando e saindo várias vezes e o corpo começa a se aquietar. A gente leva a nossa observação novamente para o corpo e vai fazendo o que a gente chama de processo de scanner. A gente vai imaginando os pés, os dedos dos pés, as pernas, seu quadril, as costas. E conforme você vai visitando essas partes do seu corpo, automaticamente você vai identificando tensões e já vai soltando. Ali o corpo já vai ficando mais soltinho, você percebe que você estava com o ombro tenso, apertando os dedos da mão, tensionando a boca. Então, com esse conhecimento, com esse scanner que você passa no seu corpo, e essa respiração, o corpo começa a relaxar. Com um corpo mais relaxado, a gente faz um exercício de respiração. A gente começa a respirar. De várias maneiras pode ser feita essa respiração. Ou com uma contagem, por exemplo, inspirando, contando até 3, retendo o ar, contando até 3, soltando o ar, contando até 3. Tudo muito lento, devagarinho. De repente, você já está confortável na situação em que você propôs a estar. Observando o corpo, observando a sua respiração, você foca a sua atenção nos seus pensamentos. Você vai perceber que ao entrar no processo meditativo, você entrou com um turbilhão de pensamentos e nesse momento, já nessa altura, você já está com os processos mais lentos. Você já consegue identificar o que você está pensando. Tá? Um parêntese aqui entre esses assuntos. Na meditação, a gente não tem a intenção de parar de pensar.
Isso é impossível. Eu ia te perguntar isso, se o objetivo é não pensar em nada, não é? Não é. É direcionar o foco da sua atenção. Por isso você direciona o foco da sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração, para os seus pensamentos, e depois, você já estando nesse estado, você controlando a sua concentração, você vai para o caminho que você decidir que você vai. Tá bom? Então, os pensamentos são a respiração da mente. Da mesma maneira que você não para de respirar, você não para de pensar. Mas da mesma maneira que você consegue controlar a sua respiração, deixar essa respiração mais lenta, com intervalos, esses intervalos entre uma inspiração e a expiração, você começa a observar esses intervalos, esses vazios, essas pausas que acontecem no seu corpo, você consegue observar também as pausas entre os pensamentos. Tá? Já identificar pausas entre os pensamentos é muito interessante, é um exercício bem legal, exige sim uma certa concentração, mas é totalmente possível, e nesse momento você está com a rédea da sua mente na mão, tá? Com esse conhecimento, ninguém vai dominar a sua mente, apenas você vai dominar a sua mente, depois de tudo isso que aconteceu. Então, você me pergunta, qual é a maneira mais fácil de eu parar a minha mente? É respirando conscientemente. Eu posso cantar mantras, eu posso recitar frases, eu posso fazer jejum, eu posso comprar uma passagem para o Himalaia, mas se você simplesmente se dispor a sentar, observar a respiração, observar o corpo, observar a sua mente e se manter fixo na sua respiração, você vai, em um determinado momento, abandonar o corpo, você vai abandonar a respiração e você vai abandonar os seus pensamentos. Nesse momento, você encontrou a meditação. Pode ser que no início do processo, pode ser não, com certeza no início do processo, a gente fique ali naqueles primeiros degraus, apenas relaxando o corpo, apenas controlando a respiração. Hoje eu fiquei frações de segundos nesse estado meditativo, ótimo, é um super ganho. Bom, então, não é quanto tempo você medita, mas a qualidade daqueles segundos que você limpou a sua mente de tudo. Você deixou todos os seus papéis sociais, todos os seus compromissos, todas as suas preocupações, todas as dores físicas, as dores emocionais, e se concentrou apenas no seu ser. E daí, para sair da meditação, fiz tudo isso, me coloquei numa posição, enfim, me concentrei, entrei ou não num estado meditativo aí, porque estou começando, então, eventualmente, em algum momento eu só vou retomando essa consciência para voltar à minha rotina, e daí minha mente vai estar no presente, e isso vai me trazer benefícios aí na continuidade, nas próximas horas, é isso? O que vai acontecer fisicamente no seu corpo quando você faz tudo isso que a gente falou, bom? Você vai inibir, mesmo que momentaneamente, o seu sistema nervoso simpático, tá? Então, nós temos o nosso sistema nervoso central, ele é dividido em dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. O simpático, ele é muito importante para a gente, porque ele nos deixa em estado de alerta, tá? Ele é responsável pela nossa atitude de fuga, de reação, de pensamentos rápidos, de tomar atitudes. Ele é muito importante para nós, tá? Porém, a gente vive 90%, quase 100%, nesse estado de sistema nervoso. A gente só usa o simpático. E existe o parasimpático, que ele chega para equilibrar esse processo no seu corpo, que é o momento do sono, que é o momento do relaxamento, que é o momento da meditação. Mas eu não consigo acessar o meu sistema nervoso parasimpático no dia a dia se eu não tiver uma técnica.
utilizando as técnicas que a gente está conversando agora, eu vou chamar o meu sistema nervoso parasimpático para a ação. Então, eu vou sentir sensações de bem-estar, tá? Eu vou produzir hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade. Esses hormônios vão percorrer todo o meu corpo, vão trazer alívio de dor, vai trazer, eventualmente, cura, ele vai trazer o estado de momento presente. Então, esses hormônios que eu consegui produzir nesse processo meditativo. Bom? Então, a gente vai começar também, é nesse momento que a gente cria o hábito, tá? Que a gente manda para o nosso organismo essa química que a gente vai se acostumando com o bem-estar. A gente vai acostumando a respirar corretamente. A gente vai acostumando a se posicionar corretamente, liberando a coluna, liberando o diafragma, respirando corretamente. Se você respira o dia inteiro, arcado, você está comprimindo o seu diafragma, que puxa o seu nervo ciático, porque tudo ali está interligado, que puxa a sua musculatura da cervical, que te causa dor de cabeça, que você toma um remédio que te dá dor de estômago. É um processo enorme ali. Bom, essa região aqui da cervical, ela é responsável pelas dores de cabeça, pelas tensões na boca, dor nos olhos, dor nos dentes, dor de ouvido, né? Por incrível que pareça, a gente tem dor de ouvido por tensões nessa região. Então, quando a gente conhece esse bem-estar, a gente entra nesse processo com hormônios de bem-estar, a gente começa a conhecer como é possível a gente viver bem. A gente ter um momento no dia, ou praticamente o dia todo, sem dores, sem tensões no corpo, sem respirações automáticas, sem respirações curtas, né? Existe a necessidade da gente ter o sistema nervoso simpático ativo, sim, a gente precisa dele, mas a gente não pode viver 100% do tempo com ele ativo, a gente precisa do parasimpático também, tá bom? Então é isso que a gente vai causar. Quando você está nesse estado de relaxamento, em algum momento você vai ser chamado a atenção pela sua mente, a sua mente retorna devagarinho, então você começa a fazer um processo de retorno, você não entra em estado de hipnose, não tem essa expectativa não, tá bom? Aliás, falando sobre expectativas, eu gostaria de pedir para que vocês, quando vocês fossem tentar, que vocês tivessem uma expectativa baixa, e não tivesse uma expectativa imensa, eu vou atingir minha iluminação hoje, tá? Existe um processo a ser cumprido. Então, quando você é chamado à sua realidade novamente, a gente vai treinando de voltar bem devagarinho, e a gente treina também de sair da postura, sair, deixar, abandonar aquela respiração, entrar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, levando aqueles hormônios de bem-estar circulando dentro do nosso organismo a maior parte do tempo possível, para prolongar essa sensação. Muito bom. Gente, alguém tem dúvida? Alguém quer fazer mais perguntas? Todo mundo quietinho. Então deve estar todo mundo meditando, viu, Leris? Vocês gostariam de fazer uma prática de uns 10 minutinhos? Onde eu vou falando, eu vou ficar falando o tempo todinho, e você decide se você quer fazer a meditação sentada. Eu acho que está todo mundo trabalhando, mas eventualmente se tiver alguém em casa, se quiser deitar. Oi? Acho que O o pessoal pessoal tá quer empolgado. sim. Vamos fazer. Vamos fazer? Eu tô animada para tentar conseguir meditar a primeira vez na minha vida aqui. Vamos lá. Então, eu gostaria de pedir para vocês sentar-se confortavelmente. Vou fechar a câmera, tá? Para não pagar mico na meditação aqui. Pode fechar. Eu mesmo. Vamos. Boa, mano. Se a gente tivesse presencialmente, eu iria pôr uma musiquinha, talvez acender um incenso, que são artifícios, tá? Meros artifícios para a gente conseguir induzir a nossa mente para a meditação. Mas a gente não precisa deles, tá?
Tanto que os indianos não usam isso. A gente aqui, a gente precisa de meia luz, de repente um cheirinho de incenso, uma fragrância, uma musiquinha. Mas hoje a gente não tem essas ferramentas, a gente vai diretamente ao ponto. Então eu gostaria de convidar vocês para sentar-se de maneira confortável, preferencialmente com a coluna ereta, soltar os braços no colo. Se você estiver sentado numa cadeira, posicione seus pés fixos no chão, perceba os pés fixos no chão, e vai se entregando a esse bem-estar que eu vou conduzindo vocês. Okay? Preparando o corpo, soltando os ombros, trazendo um semblante tranquilo para a sua fisionomia, relaxando os olhos, talvez trazendo até um leve sorriso interno. Só você está percebendo aquele sorriso nos seus lábios. E perceba que isso muda tudo. Muda o seu corpo, muda os músculos do seu rosto. Relaxa um pouco. Perceba que você chegou com uma respiração um pouco ofegante, ansioso. Perceba um pouquinho esse ritmo respiratório, sem interferir, apenas observe. Normalmente a gente chega com uma respiração curta, superficial. A gente chega com uma respiração utilizando a parte de cima do nosso pulmão. Perceba essa respiração. Perceba o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E devagarinho, comece a respirar mais profundamente. De leve, sem causar desconforto, apenas vai aumentando a sua inspiração e aumentando a sua expiração. Observe o ar entrando, saindo, percorrendo o corpo. Perceba os movimentos que o seu corpo faz ao passar o ar. Perceba que o ar mexe com o seu peito, com o seu abdômen. Ele mexe com os seus ombros, com as suas costas. Possivelmente com os seus braços, as mãos. Ele mexe com o seu rosto. As narinas têm um movimento sutil. Ao passar por ali, ao entrar, o ar refrigera. O ar entra um pouquinho mais fresco e sai levemente aquecido no nosso corpo. Essa troca que a gente faz com o universo, onde ele permite que a gente inspire e aceita a nossa expiração. Continue respirando um pouco mais profundamente do que o habitual. E leve a sua concentração lá nos seus pés. Você provavelmente está com os olhos fechados. Então, olhe com os olhos da sua mente, os seus pés. Pé direito, pé esquerdo. Sinta as sensações dos seus pés ao tocar o chão. As sensações dos seus pés dentro do sapato. Perceba seus dedos. A sola do pé, a parte posterior e a parte anterior. Perceba as suas panturrilhas. Perceba seus tornozelos. Subindo essa observação, perceba o seu joelho. O joelho direito e o esquerdo. Observe mentalmente essa caixinha de ossos
cheia de ligamentos, tendões, músculos, líquidos. Que máquina fantástica o nosso corpo. Perceba as sensações nas suas coxas, nas suas nádegas, no quadril. Percorra mentalmente as suas costas. Imagine as suas vértebras, uma a uma, desde o comecinho lá de sua coluna vertebral, até pertinho da cabeça, no topo da coluna. Perceba essas vértebras como pequenos cubos que você vai empilhando. Aquelas casinhas que a gente construía quando criança, colocando um cubo em cima do outro, vai alinhando, vai percebendo. Solte e relaxe seus ombros. Perceba o ombro direito, o braço direito, as suas mãos. Deixe as mãos e os dedos soltinhos. Ao longo da prática, a gente vai treinando de fazer postura com os dedos, gesto com os dedos. Mas agora, a gente deixa os dedos soltos. Traga a sua concentração para o seu ombro esquerdo, o braço esquerdo, a mão e os dedos. Perceba que há tensões nos dedos. Relaxe, solte. Pelos próximos instantes, permita-se relaxar. Estamos seguros, estamos a salvo. Permita-se. Leve a sua concentração para o seu baixo abdômen, lá na região da bexiga. Perceba os órgãos que se aninham aí, nesse local. Perceba o seu abdômen, subindo, descendo. Perceba os órgãos que são massageados com esse movimento respiratório. Perceba o peito, o centro do seu peito, a região do seu coração. Tente observar as batidas do seu coração. E o trabalho dos seus pulmões. Incessantes, dia e noite. A nossa respiração é a nossa principal companheira. Quando a gente chega no mundo, ela é a primeira coisa que acontece. E quando a gente deixa o mundo, ela é a última coisa que acontece. Perceba a sua respiração. Subindo um pouquinho mais, esse caminho a ser percorrido no nosso corpo. Perceba a sua garganta, sua cabeça, os olhos, a boca, narina. Perceba o centro entre as suas sobrancelhas, esse localzinho escuro, vazio. Leve seu olhar para esse local. Ainda observando a respiração, o entra e sai do ar pelas narinas. Passe a modificar a sua respiração nesse momento. Expire, contando, com intervalos de contagem. Inspire contando até 4 ou 6. Retenha o ar, contando até 4 ou 6. E solte o ar, contando até 4 ou 6. Faça a adequação dessa contagem de acordo com o seu momento de hoje. Se 4 é muito, conte até 3. Mas deixe
essa contagem se tornar habitual nesse momento da sua respiração. Inspire até 4, retenha e solte o ar em 4 ou 6. Enquanto você conta e respira, perceba o bem-estar que já inundou o seu corpo. Perceba. Valorize essa sensação de bem-estar que você está sentindo agora. E na próxima expiração, você solta o ar contando até 8. Então, inspire em 4 ou 6, retenha o ar em 4 ou 6 e solte o ar mais prolongadamente. Torne a sua respiração um ato voluntário. Você coordenando a respiração, coordenando a quietude do seu corpo, coordenando o ritmo dos seus pensamentos. Na próxima expiração, solte o ar, volte a respirar normalmente, no seu fluxo normal. Perceba que esse fluxo normal, ele é mais longo do que aquele que começou. Com os pensamentos um pouco mais calmos, num ritmos mais tranquilos, a gente passa agora, nos próximos 1 minuto, no próximo 1 minuto. Você leva a sua concentração agora para tudo que está passando na sua cabeça. Observe seus pensamentos. Os pensamentos chegam até nós através de imagens, de filmes, de diálogos. Você escuta vozes, você vê imagens, você assiste um filme. Nesse momento você treina de assistir o filme que passa na sua mente. Sem interferir, sem condenar, sem criticar os seus pensamentos. Você torna-se observador. Você deixa de participar de atos automáticos do corpo, da respiração, da mente. Você se afasta um pouquinho e torna-se observador. Você sai da ilha para observar a ilha. Você observa um corpo respirando. Você observa uma mente pensando. Apenas observa. E é possível constatar também o bem-estar que a gente está sentindo nesse momento. A gente deixou as preocupações de lado. A gente conseguiu, mesmo que momentaneamente, parar o corpo, controlar a respiração, controlar os pensamentos, observar os pensamentos. Você conseguiu em algum momento, em alguma etapa, em alguma quantidade, fazer tudo isso, você foi muito bem. Parabenize-se, comemore esse resultado, porque
não é natural no nosso dia a dia fazer essa pausa que nós fizemos de 12 minutos. E devagarinho, você faz 2 ou 3 respirações profundas. Solte o ar pela boca ou pelas narinas, veja o que é mais confortável e comece a trazer um pouquinho de movimento para o seu corpo. Talvez balançar um pouquinho a cabeça de um lado para o outro, mexer as mãos e os pés. Talvez um espreguiçar, talvez um suspiro. Abrindo os olhos lentamente. Bem-vindos ao mundo real novamente. Tudo bem? Vocês estão se sentindo bem? Não dormi não, mas eu prendi meu cabelo aqui para meditar direito. Foi minha primeira experiência positiva. Acho que o guiar ajuda bastante, não sei se o resto do pessoal também... Essa também foi minha primeira vez que eu consegui fazer, foi maravilhoso, amei! Obrigada. Muito bom. Gente, eu ponho à disposição de vocês essa técnica que eu pratico, se vocês precisarem tirar dúvidas, se vocês quiserem alguma orientação, se vocês quiserem aula, se vocês quiserem qualquer coisa desse tipo, eu estou aqui, tá? Peguem o meu contato aí com a Maureen ou com a Letícia. Desejo que vocês tragam isso para essa rotina do dia a dia, que vocês se habituem a se sentir bem, que vocês tenham esse vício, né? Aos pouquinhos a gente vai galgando os degraus, tá? E a gente consegue evoluir, evoluir, evoluir. Bom, mas se vocês conseguiram relaxar durante 12 minutinhos, é um ganho imenso, tá bom? Então, eu gostaria de parabenizar todas essas pessoas que falaram que conseguiram. E as que não conseguiram... e as que não conseguiram, eu peço que insista, que dê um voto de confiança, que faça mais 1, 2, 3, 5 treinos, para que vocês experimentem isso, tá bom? Quando a gente termina uma aula de yoga, ou uma aula de meditação, a gente une as mãos e diz namastê, que é um cumprimento, tá bom? Namastê significa o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Por esse Deus, você pode entender a sua força, o seu universo, o seu sagrado. Qualquer Deus das suas mentalizações. Tá bom? Mas não precisam fazer um namastê. Foi só para tirar, só para complementar o que o Matheus falou. Namastê! Namastê! Leris, muito obrigada. Namastê. Acho que foi super legal e espero que todas as pessoas tenham curtido, mas acho que foi muito proveitoso. Se a Mari, que já foi uma das que falou lá no comecinho da semana, que tinha desistido da meditação, porque não estava conseguindo fazer, e a gente fez aqui, já valeu a pena. César, quer falar alguma coisa? Abriu a câmera? Não, queria só agradecer aí a Leris por tudo, pelo seu tempo aí dedicado ao nosso pessoal aqui, foi sensacional. É um prazer. Consegui sentir aqui, Letícia, obrigado pela indicação aí, foi fantástico, acho que todo mundo aprendeu bastante hoje. Eu tava mais tempo querendo entrar nesse assunto, mas nunca tinha tido uma explicação assim tão mais próxima, nunca tinha feito um exercício. Confesso que quando eu comecei a sentir minha respiração, eu dei 32 bocejadas aqui, quase dormi, que eu fiquei aqui. Deitado, tinha dormido. Mas foi muito bom. Mas é interessante também dormir, tá bom? Porque com a agitação do dia a dia, a gente sofre muito com insônia, né? Respiração é meu caso. Então eu dei essa respirada aqui mais concentrada, prestando atenção. Nossa, já comecei a bocejar, dei várias bocejos aqui, mas foi ótimo. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, pela sua dedicação. Foi um enorme prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito legal. Caso necessário, eu me ponho à disposição de voltar e falar sobre algum tema, legal. Por exemplo, sobre os chakras, que a gente passou muito legal.
Muito bacana. Tá bom. Obrigadíssimo. Gente, Eu que agradeço a Valeu, empresa. Maureen. Obrigado aí também, Maureen, pela volta do Talks aí. Acho que é sempre muito bom. O pessoal estava querendo se encontrar. Então, acho que isso é sempre uma oportunidade da gente se ver também, mesmo que virtualmente. Pelo menos a gente vai se encontrando aqui, matando um pouco as saudades. E amanhã tem agradeço a presencial, hein, Matheus? E amanhã é presencial, hein? Se cuida. Presencial, depois de muitos meses. gente, então, ó, Beleza. obrigada para todos, está gravado. Então, a gente vai subir lá. Leris, de novo, muito obrigada pelo teu tempo. A gente vai disponibilizar também o conteúdo para você depois, se você quiser distribuir aí para as pessoas que te acompanham. Ok, muito obrigado, agradeço a empresa, agradeço a Letícia, agradeço a Maureen, agradeço a todos pela paciência e, mais uma vez, me coloco à disposição. Gratidão. Obrigada. E é isso, hoje eu morro de orgulho da minha tia. Obrigada, Fer, por topar com a gente, fazer isso. É muito legal, me sinto muito. Eu falei para todo mundo que eu ia imprimir uma camiseta escrita a minha madrinha, sabe? Para vir aqui no hoje. Mas foi muito lindo, obrigada. Obrigada mesmo, foi muito gostoso. Dei uma relaxada gostosa aqui. Tá bom, Lelê. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gracias, Pote.